Ela é sócia no escritório da Blaine Company em São Paulo. Ela tem trabalhado com alta gestão de grandes empresas nacionais e multinacionais de diversos setores, coautora do estudo sobre engajamento do consumidor brasileiro no varejo e é graduada em administração de empresas pela Universidade de São Paulo e possui MBA pelo INSEAD, da França. Bom, ela vem aqui para contar para a gente sobre como construir uma empresa que os consumidores amam. Quer saber? Muito. Então eu chamo ao palco ela, que tá me atrapalhando, obrigado. Eu chamo ao palco ela, Luciana Staciarini. Vem pra cá, por favor. Luciana Staciarini, seja bem-vinda. Eu tô do lado de cá. E aí, tudo bom, Lu? Como é que Tudo bem? Tá? Tudo bem, o palco é seu, você fica à vontade. Ali tá a Monique, só pra você já conhecer, dá um tchau, que ela é a Monique, tá? Qualquer coisa quiser falar com ela. E ela falou que queria ouvir muito a também. da ponta aqui queria muito ouvir, mas não tá nem olhando pra gente. Você viu, tá no celular. Tudo bem? Mas queria ouvir ela demais. Queria ouvir. Então, o palco é seu, fica à vontade. Bom dia a todos. Bom dia aos que estão chegando. Ali ficou baixo, né? Então, vocês vão me ouvir mais. E se vocês conseguirem angariar amigos, em breve eu olho para vocês, tá bom? Bom dia. Acho que hoje é o dia para testar a paciência e experiência de todo mundo, né? Quem pegou táxi, Uber para vir para cá? Como é que foi a experiência? Quanto tempo ficou demorando? O meu táxi derrapou 3 vezes para sair da minha casa, que eu moro numa ladeira. Então, isso depois de terceiro táxi que cancelou. Então, o caos da experiência nos momentos mais críticos. Acho que hoje já é um bom início, né, para falar sobre esse tema que a gente está aqui esses 2 dias conversando. Bom, então, começando o dia falando de experiência é isso. Na verdade, essa experiência que a gente está falando de pegar o táxi hoje de manhã. Quantos de vocês aqui olharam o celular nos primeiros 15 minutos do dia hoje? Até antes eu ouvi alguém falar aqui, né? Provavelmente já pôs o despertador, já acordou com o celular, né? Tipicamente 80% das pessoas olham o celular nos primeiros 15 minutos do dia. Eu até tento me policiar, mas tem que saber como é que está o tempo, vai chover, quanto tempo vai levar para chegar aqui hoje, né? Afinal de contas, tudo muda em São Paulo. Então, realmente, a verdade é que a gente está aqui falando de experiência, mas experiência lá há 10, 15 anos atrás, quando eu lembro que eu comecei, né, a minha carreira na Bain, e foi o ano do lançamento do livro A Pergunta Definitiva, do nosso sócio Fred Reichheld, e que originou todo o movimento do Net Promoter Score, o NPS, né, no mundo inteiro. Mudou muito essa experiência. E por que essa experiência mudou muito, né, de 15, 20 anos para cá? Porque o mundo digital tem tornado a experiência, a excelência da experiência viral. A verdade é que, ao pegar um táxi, hoje já foi difícil, mas é absurdamente mais fácil do que era há 15 anos atrás, quando eu tinha que ligar para 5 pontos perto da minha casa para conseguir pegar um táxi e sair de lá. Então, a verdade é que a experiência digital tornou esse padrão de excelência a mesma expectativa em qualquer indústria. A expectativa que a gente tem ao pegar um táxi rápido, saber onde ele está, quanto tempo vai demorar para chegar, avaliar o motorista, é a mesma expectativa que eu tenho para comprar uma pizza. Né? Eu quero saber exatamente quanto tempo vai chegar, em que etapa que está, se vai atrasar, né, e ter a possibilidade de personalizar todos os ingredientes dessa pizza. Da mesma forma, se eu vou pedir um cartão de crédito, né, abrir uma conta de banco, a gente também tem essa mesma expectativa. E é esse tipo de coisa que as empresas digitais têm mexido a forma como a gente realmente entrega essa experiência. Então, se você está olhando só para a sua indústria e olhando para o lado e falando, eu tenho a melhor experiência dentre os meus concorrentes, provavelmente você não está olhando para a referência certa. Porque o cliente passou a esperar a melhor experiência possível, independente do produto ou do serviço que ele está consumindo. Por quê? Porque esse é o consumidor que a gente tem hoje. É um consumidor que quer uma experiência para ele, uma experiência diferenciada, personalizada,
uma experiência onde quer que ele esteja, né, conveniente, disponível, acessível, 24 horas. Quando ele quer, realmente onipresente. E do jeito que ele quer. E, afinal de contas, esse do jeito que ele quer não é simples, né? Ele quer isso barato, ele quer isso rápido, na mesma hora, ele quer isso provavelmente de uma forma que ele sinta que está causando impacto para a sociedade. Então, entregar a experiência hoje para esse consumidor de hoje e do futuro está cada vez mais desafiador. Então, como que a gente mede, então, se a gente está conseguindo fazer esse trabalho da experiência? E a verdade é que há 20 anos atrás, quando a gente começou na BEM, né, esse trabalho de entender como medir experiência, né, a gente, na BEM, aqui, conversando, a gente tem um amor por dados. Né, a gente vai falar bastante dessa informação, disso daqui, ao longo do dia. Bom dia, pessoal que está chegando. Né, já está começando, dá para conversar desse lado de cá. E a verdade é que a gente buscou capturar o que seria uma forma simples de medir experiência, de medir engajamento, de medir lealdade. E a forma que a gente fez isso foi olhar, né, todas as métricas de satisfação de todas as pesquisas que estavam sendo utilizadas, né, por diferentes empresas, clientes, e tentar entender qual delas tem a maior correlação com o crescimento real das empresas. Afinal de contas, se é uma empresa boa, fiel, leal, você deveria ter mais clientes e clientes melhores. E foi disso que surgiu, né, aquilo que hoje, né, se usa tanto no mercado, que é o NPS, o Net Promoter Score, entendendo que a métrica que mais tinha correlação com o crescimento das empresas é a pergunta de se você recomendaria essa empresa a um amigo ou colega. Então, assim surgiu o Net Promoter Score. Mas a verdade é que, e acho que é bem importante a gente também dar bem como criadores desse conceito, né, que muita gente tem questionado, mas é isso mesmo, NPS, é a métrica principal, tem tantas outras coisas que são importantes para entender o comportamento. Acho que isso que é muito importante saber. O NPS é a pontinha do iceberg, né, aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente acompanha de uma forma fácil, em todos os pontos de contato do cliente, relacionamento, longo prazo, evolução, comparativo com concorrência. Mas transformar uma empresa numa empresa que atende aquele consumidor que a gente falou no início, de uma forma realmente diferenciada, não é fácil. É preciso fazer uma transformação da experiência do cliente por inteiro. E essa experiência do cliente por inteiro, na verdade, não é tão fácil. E não são tantas empresas assim que conseguem fazer. A grande maioria das empresas, então, de novo, vou pedir para as mãos aqui levantarem. Quem aqui, na sua empresa, utiliza de alguma forma um NPS como uma métrica? Né? Então, assim, muitas mãos. Quando, né, em 2006, lá eu fiz, trabalhei nesse tema com um banco, pouquíssimos ainda adotavam a métrica. Mas a verdade é que muita empresa para nisso. Estou lá, estou acompanhando, sou parte, e são essas aqui que talvez até consigam, ao entender um pouco melhor o seu cliente, melhorar um pouco essa percepção. Mas, com base no histórico que a BEM tem de múltiplos clientes que utilizam o NPS como métrica, o aumento esperado é algo entre 0 e 10. Porque só olhar para o relógio, né, não faz diferença. O que faz diferença é quando você começa a transformar isso num movimento, e começa a engajar os seus funcionários também, né, as pessoas que estão na linha de frente, e usando isso, né, como uma métrica de gestão no dia a dia. E o que mais faz impacto mesmo são poucas as empresas que realmente conseguem fazer isso, menos de 20% das empresas utilizam o NPS como uma real métrica de experiência, de transformação da experiência do cliente. E essas conseguem melhorar o engajamento dos funcionários, medido pelo NPS, em mais de 20%. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Tá? É falar de como fazer essa real transformação e sair da métrica para realmente transformar a experiência. Então, como, afinal, transformar essa experiência do cliente?
Parece simples, vou mostrar uma casinha, que é construir uma casa. Mas não é fácil de entregar. Acho que o primeiro ponto tem que ter uma direção muito clara. O que a sua marca, a sua empresa, o seu produto entrega de verdade, de forma diferenciada para o cliente? Não adianta mexer na experiência se a proposta do valor está mal resolvida. Então, realmente, isso daqui a gente fala que é o telhado. E se ele for de vidro, não adianta, não há experiência que resista. Os fundamentos. Como transformar a experiência do cliente se você nem conhece seu cliente? Quem ele é, como ele compra, que vida ele tem, como é a jornada, não só de compra, mas desde o momento que ele identificou a necessidade até o pós-compra. E como que a gente está entregando essa experiência diferenciada ao longo dessa jornada. Então, se a gente não mede isso, a gente nem tem como saber quão bom a gente é. Então, esses são os fundamentos. A gente fala que é entender o cliente, entender sua jornada e medir nosso desempenho para com ele em todas as etapas. A segunda camada também não adianta conhecer tanto o cliente e não fazer nada com isso. Aquela pior coisa é quando a gente dá um monte de informação para a empresa e continua recebendo um monte de e-mail spam que é nada customizado para o meu comportamento de compra. Então, se a gente está dando, como consumidor, dados para essa empresa, ela precisa me dar de volta coisas personalizadas. Seja uma oferta, um atendimento, uma comunicação, um diálogo com essa empresa que seja diferenciado e para mim. E também tenho que usar esse conhecimento para redesenhar a jornada de forma diferenciada e resolver aqueles problemas que são mais estruturais da empresa e que realmente fariam a diferença. E também toda a parte de engajar a linha de frente, as pessoas que realmente dão aquele calor humano no contato com o consumidor, eles têm que se sentir parte disso, e eles têm que também ter acesso à informação e à experiência ao longo do caminho. E, por fim, como construir isso se a gente não constrói aquilo que são o que a gente chama dos as facilitadores. Fazer isso sem tecnologia é bem difícil. É muito difícil você dar um serviço customizado em escala se você não tem dados para analisar, se você não tem tecnologia para facilitar a vida da sua linha de frente ou do seu consumidor quando ele não quer necessariamente ter um atendimento pessoal. E é impossível transformar a experiência do cliente se a cultura não ajudar e se a liderança não estiver efetivamente engajada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses temas aqui hoje, que eu espero que todo mundo saia daqui, pelo menos, provocado em como tornar suas empresas mais centradas no cliente. Então, um dos primeiros temas aqui, quando a gente fala da direção, de realmente construir propostas diferenciadas para o cliente, eu voltaria para uma pergunta atrás. Se a gente fala que quer fazer propostas de valor, o que é valor, afinal? E valor não deveria ser algo muito simples. Então, em primeiro lugar, por que a gente está falando de propósito de valor num evento de experiência de cliente? Valor é exatamente como o cliente mede essa experiência. Todos os dias, ele faz um trade-off entre preço e valor. Vale a pena eu pagar mais caro para pegar um Uber para vir aqui num dia de chuva? Se está mais rápido, talvez valha a pena para mim, porque eu valorizo um elemento que é conveniência e acesso, enquanto algum outro cliente valoriza preço e, portanto, pegou um Uber X. Então, isso, na prática, é proposta de valor intrinsecamente ligada a um trade-off entre preço e valor. E, como eu já falei aqui, a gente na Bain é um pouco aficionado por números. Então, assim como pensamos no NPS, a gente também tentou procurar uma forma de mensurar o que é valor para o cliente. E aqui ficou mais complexo. Não dá para ser uma pergunta única, porque diferentes empresas, diferentes marcas entregam propostas de valor muito distintas. Mas, pelo menos, a gente conseguiu evoluir. E essa evolução, na prática, ela vem de um conceito muito simples, que valor não deveria ser algo vago ou complexo. Tem que ser algo que o consumidor consegue descrever com adjetivos. Então, quando a gente fala, por que Nespresso está fazendo esse sucesso?
design da máquina é lindo, o café é incrível, né? E ele me traz uma sensação ali de estar vivenciando um café com barista na Itália. Então, isso é valor para o cliente, né? E por isso a gente paga tão caro por aquela cápsulazinha de café e que coloca na nossa casa ou que as nossas empresas têm. Da mesma forma, né? Então, outra proposta de conveniência e preço, uma outra proposta, eventualmente, de sentir que você está impactando a sociedade através do produto que você consome. Então, desse conceito, a gente chegou naquilo que a gente chama da pirâmide dos elementos de valor. E aqui eu vou explicar um pouquinho cada um deles, mas a verdade é que a gente tentou organizar isso muito embasado naquilo que é a pirâmide de Maslow, né, que começam com as necessidades básicas, né, do ser humano, ou do consumidor, que é um ser humano, e traz elementos funcionais de valor, até elementos de maior conexão emocional, né, e elementos até de conexão com a sociedade de forma mais ampla. E nisso a gente chegou nesse mapa, que são os 30 elementos de valor, e esse é um mapa para o mercado de consumo B2C, tá? Existe um outro mapa que é um pouco diferente para as empresas que estiverem aqui, que são de B2B, e que eu posso depois, nas perguntinhas, vocês mandam pela plataforma, eu posso dar acesso ao arquivo, a um artigo que fala sobre isso, da Harvard Business Review. Mas aqui são esses 30 elementos de valor que realmente fazem a diferença, e diferentes empresas entregam isso de formas diferentes. Então, falando um pouco sobre cada um deles, quando a gente fala dos elementos de valor funcionais, o que é isso? A gente está falando de coisas que realmente, o que esse produto faz? Ele me entrega o quê? Então, no caso, falei, né, eu vim de táxi, me entregou conveniência, me economizou esforços, né, foi bom também, acho que preço hoje não foi o caso, mas em alguns momentos realmente é uma experiência que me traz uma economia de custo versus a opção que eu tinha antes. Então, o que o produto entrega? Isso, daqui a gente também tem duas dimensões aqui, que tudo que está ali mais para a esquerda, ele tem mais a ver com coisas que fazem diferença para mim como indivíduo, é focado no interior. E outros temas que são mais conectados com o mundo interior, né? Me informa, me conecta com outras pessoas. Muitas empresas param aqui, né? Realmente estão preocupadas em entregar um produto de qualidade, de preço bom, ou variedade, no caso, por exemplo, de empresas de varejo. E sim, é importante construir isso. Inclusive, as empresas online, né, a gente estamos aqui na Black Friday, e as empresas que são os varejistas nascidos no mundo online, são incríveis nesses elementos. Eles conseguem permear muito dos elementos que estão ali embaixo à esquerda, de forma muito diferenciada. Não à toa, quando a gente olha alguns dos exemplos das empresas que estão entregando alguns desses elementos, muitos desses logos que vocês vão ver são logos do mundo digital. Né, um Rappi que economiza meu tempo, né, ao conseguir, né, trazer uma coisa na minha casa de forma muito rápida, muito prática. Né, o Google simplifica a nossa vida, quanto tempo, né, ajudando a gente a saber exatamente onde tem alguma coisa, horário de abertura, e encontrar tudo que a gente busca, né, e daí por diante. Mas esses elementos funcionais nem sempre são suficientes para a gente construir engajamento real. Né? Então, o próximo elemento são os elementos emocionais. Né? Então, mais do que resolve um problema, por que, eventualmente, essa empresa realmente cria uma conexão que vai mais além, que prova uma sensação, né, uma emoção na gente? E é aqui que a experiência começa a ser até mais relevante, porque é uma experiência de diferenciação e não de resolver problema. Né? E aqui a gente está falando coisas como, por exemplo, uma marca, uma empresa que me traz uma sensação de nostalgia, ou me faz me sentir bem, né? Ou me faz me sentir conectado com outras pessoas. Né? Então, tudo isso são elementos emocionais. Então, por exemplo, quando a gente pensa num Lego, né? Quanto marmanjo não gosta pede ali de presente um Lego Star Wars, porque é incrível. Por quê? Porque remete à nossa infância, remete realmente àquela sensação boa de construir algo diferente. Né, ou, de novo, o Nubank aqui como exemplo, de também tira aquela ansiedade de eu não saber exatamente como eu estou gastando, como eu estou evoluindo os meus gastos, e você ter mais controle sobre as suas despesas. Mas isso, às vezes, é muito pontual também, uma sensação que você faz naquele momento que você está interagindo com a marca. Tem marcas que conseguem ir um passinho além
que é, efetivamente, construir uma relação de mais longo prazo. E essa relação de longo prazo tem a ver com coisas de mudança de vida. Né? Tem marcas que, por exemplo, representam herança familiar. Tem marcas que conseguem mostrar que, ao consumi-la, ao usar aquele produto, você faz parte de um grupo. Né? Então, Harley Davidson pode ser um melhor exemplo para isso, né? Que você sabe exatamente, quando eu falo essa palavra, vocês já pensam numa pessoa, tenho certeza. Né? Aquela cara do motoqueiro, às vezes com o braço tatuado, inclusive com Harley Davidson. Existe maior engajamento à marca do que isso. Então, essas são as conexões de mudança, as coisas de mudanças de estilo de vida. E, por fim, né, tem um elemento que tudo isso que a gente falou é muito individual, né? O impacto que a gente tem no indivíduo. E, afinal, que impacto eu, como indivíduo, através de usar essa marca, tenho na sociedade, no mundo? Essa é a autotranscendência. E são coisas que as empresas, por exemplo, B Corp, né, o exemplo da Patagônia, muito conhecido, ou a Natura, aqui no Brasil, né, que tenta trazer por trás do consumo do seu produto causas e uma forma de trabalho que realmente deveria servir como exemplo para a sociedade. Então, esse é um mapa, né, de elementos de valor. Mas por que eu estou falando tudo isso, né, sendo que a gente estava começando falando de experiência, né, Net Promoter Score? Porque a verdade é, de novo, para essa turma eu sempre estou falando que eu gosto de números. E os elementos de valor, eles realmente têm conexão direta com melhores experiências medidas pelo NPS. É uma empresa que entrega 4 ou mais elementos de valor para os seus consumidores, tem mais do que o dobro de NPS. Eles têm 4 vezes mais crescimento da receita e, portanto, também maior crescimento de market share. Então, construir elementos de valor é muito importante para realmente entregar uma experiência diferenciada. Senão, você vai estar sempre só correndo atrás de fechar gaps e não de construir algo realmente diferenciado para o consumidor. E, então, quando a gente olha para esse mapa todo, a pergunta que sempre me fazem é: então eu tenho que pintar o mapa inteiro? E a verdade é que, ao longo de milhares de pesquisas que a gente fez sobre várias marcas, diferentes setores, no mundo inteiro, o máximo que a gente viu de uma empresa que entrega elementos de valor são 9, que é a Amazon nos Estados Unidos, sendo aqui direto. Então, assim, não é fácil pintar isso. Uma empresa que realmente já consegue construir 4 elementos de valor de forma diferenciada com o seu consumidor, já é um patamar bastante elevado. E aí a outra pergunta que sempre me fazem é: todos eles têm o peso igual? E a verdade, o que eu diria é: muita empresa para só no funcional. Ele é extremamente importante. Tá? Se você não é uma empresa que entrega alguns desses elementos também, viram empresas, né, marcas e produtos de nicho. Mas a construção de elementos emocionais tem ficado cada vez mais importante, principalmente para as novas gerações, Millennials, Generation Z, quando a gente vê a importância relativa que eles dão a alguns elementos de valor, tem cada vez mais elementos de valor muito funcionais, né? De só variedade, qualidade, preço, por exemplo, e, por exemplo, um valor da marca, né, que eu uso, mostrar logo. E cada vez mais eles estão preocupados em elementos funcionais de conveniência e mais em elementos de topo da pirâmide. Cada vez mais elementos de, por exemplo, afiliação, motivação, autorrealização, diversão e autotranscendência são aqueles elementos que estão ganhando, né, importância à medida que essas novas gerações estão entrando de forma mais pesada, né, no mercado de consumo. Então, olhar para isso e pensar se a sua empresa, o que ela está construindo, isso tem que ser um norte para a experiência. Porque, senão, você sempre vai construir uma experiência Me Too, que imita a experiência dos outros. E é aqui que você escolhe os elementos onde você quer ser diferenciado e realmente entregar uma experiência sensacional e não que apenas resolve dores do cliente. Isso é proposta de valor. Sem ela, todo o resto fica sem identidade, sem assinatura. Mas também não basta uma proposta de valor incrível para campanha de publicidade. Ela tem que ser percebida pelo cliente. E para ser percebida pelo cliente, a gente também precisa entender esse cliente. Né? Então, vamos falar um pouco sobre cada um desses elementos que a gente chama dos fundamentos, o entendimento do cliente que a gente tem. Então, o primeiro tema é entender profundamente o cliente. Acho que todo mundo aqui deve ter passado pelas suas empresas, algum trabalho de entender o consumidor, segmentar o consumidor.
é muito importante alguns elementos aqui. Então, desde sim, de quando em quando, você tem que olhar esse consumidor com um olhar um pouco além do transacional, mas também capturar os dados desse consumidor em todos os pontos de contato que ele tem com a sua empresa e, eventualmente, enriquecendo isso com dados fora da empresa. Então, por exemplo, uma empresa de vestuário que para no momento da venda do produto, ela está deixando de ter a oportunidade de entender como aquele consumidor usa esse produto. Ao invés de fazer parte da vida dela, de compartilhar o look com outras amigas e, portanto, de realmente impactar o negócio de uma forma mais ampla. Então, olhar isso de uma forma ampla e tentar capturar dados à medida que tudo isso acontece. Isso daqui, 2 exemplos. Então, por exemplo, uma rede de farmácias que conseguiu ter a identificação de mais de 90% de todas as transações que passam pela sua loja ou pelo seu canal online, e, através disso, ter uma experiência bastante customizada, desde aquele consumidor que é muito, vamos dizer, é um doente crônico e, portanto, frequenta a farmácia muitas vezes por algumas razões realmente de medicamentos, versus, por exemplo, a mãe que está frequentando a farmácia porque está naquele ciclo de comprar fralda, leite em pó e, eventualmente, remédios para doenças de criança. Então, customizar isso, não tem como fazer nenhuma personalização sem esse entendimento de base. E a mesma coisa, uma rede de restaurantes. Muito fácil o consumidor entrar e sair e você não saber nada sobre ele. Então, como que a gente consegue capturar essa informação de tal forma que você customize seu menu em função dos clientes de maior valor, de você customize seu horário de atendimento em função daqueles que são mais relevantes para esse consumidor. O segundo elemento tem a ver com mais de quem ele é, qual é a jornada dele, onde ela começa, onde ela termina, e realmente mapear essa jornada ao longo de todo o caminho do cliente. Isso daqui também pegando alguns exemplos, uma empresa de cosméticos que fez todo esse trabalho de mapear a experiência do consumidor, e lembra da proposta de valor? Ele buscou traduzir aqueles elementos de valor que eles tinham escolhido como diferenciais e traduzir eles em episódios da experiência para criar momentos que eles chamavam de signature moments. Então, momentos em que você vai saber que é essa marca que está interagindo com você e que ninguém vai conseguir replicar. E esses momentos são tão bons e tão diferenciados que eu quero garantir que também eu faça mais deles. Que os meus atendentes estejam treinados para dar mais desses momentos de encantamento, por exemplo, de fazer uma consulta do tipo de cabelo, do tipo de pele, porque eles vão fazer toda a diferença. E, da mesma forma, às vezes, num supermercado, a história é um pouco diferente. O mapeamento de uma jornada para tirar aqueles pontos de dores, como, por exemplo, a fila para você, por exemplo, no açougue. Como que você consegue usar, por exemplo, plataformas digitais, apps, que consigam facilitar a experiência desse consumidor, mesmo que ele está dentro da sua loja. Então, é isso que é mapear a jornada e a experiência. E, por último, o tema de voz de consumidor sendo medido e de forma bem consistente ao longo dessa jornada. Então, uma das coisas que muitas empresas param é, por exemplo, medir o NPS só uma vez por ano, o relacionamento como um todo. Não, tenho lá, meu NPS é bom, estou medindo. Mas, e ao longo da jornada? A cada um daqueles momentos, ajudaram ou prejudicaram a relação que você tem para o consumidor? Então, realmente conseguir capturar, de novo, num caso de uma empresa de varejo, desde o momento que ela entra no estacionamento, procura o produto, está na fila, paga a conta, sai com as compras. Cada um desses momentos melhorou ou piorou a sua relação com esse cliente. Então, medir isso e ligar todas essas informações com métricas de performance, qual é a frequência de compra desse consumidor, com que ticket. Então, tudo isso é muito importante. Mas, tudo isso é lindo, você vira uma biblioteca ambulante, sabendo tudo sobre seu cliente, mas as coisas só acontecem se você ativa esse conhecimento. E a ativação pode vir de 3 formas. Personalização, transformação da jornada, que é o redesenho dos episódios, e também engajamento da linha de frente. Quando a gente fala, por exemplo, das ofertas personalizadas, a gente está falando em realmente conseguir usar esse conhecimento a favor do cliente. Muitas vezes, a gente
às vezes tem gente que fala que programas de lealdade estão um pouco fora de moda, mas a gente não gosta de falar de programas de lealdade, gosta de falar de programas de engajamento. Por quê? Porque para muitas indústrias, ele é algo necessário para você conseguir capturar os dados da experiência do cliente. O meu exemplo de restaurante. Por que você, indo no restaurante com pressa, vai querer ir lá e falar quem você é? Se você tem um incentivo para isso, você vai fazer isso. Como, por exemplo, foi o caso da Starbucks, que colocou um app que tem muita relevância para o consumidor. Né, uma relevância porque ele começa a ter descontos e ganhar, né, cafés grátis, e porque ele pega menos fila, ele consegue fazer todo o pagamento do seu café antes de entrar na loja que ele está chegando. Então, isso para a gente é um programa de engajamento, porque ele me permite capturar informações sobre esse cliente e criar um canal de comunicação para eu mandar essas ofertas personalizadas. Se eu não tenho esse canal, eu não consigo ativar esse relacionamento personalizado também. E a Nike também, né, uma empresa que vende principalmente via lojas de terceiros. Estão crescendo muito, né, o número de lojas próprias, mas ainda a maioria dos produtos são vendidos em lojas de terceiros, seja online, seja físicos. Eles já têm mais de 100 milhões de consumidores do mundo inteiro cadastrados no seu programa de Nike Plus. E, através desse programa, ele conhece melhor esses consumidores, os seus hábitos esportivos, muito além do uso e do consumo do produto, e é isso que faz com que ele consiga dar uma experiência muito diferente para aquele que é um amante de tênis, versus aquele que gosta muito de esporte, versus aquela consumidora, por exemplo, que usa muito para os momentos de lazer, né, e realmente conseguir engajar de forma diferenciada. O segundo tema tem a ver com a transformação da jornada. Né, então, a gente já falou o mapeamento dela. Mas, de novo, se eu escolho os momentos de assinatura, mas, né, de realmente que eu me diferencio, e os gaps que eu tenho, e eu não faço essa transformação dentro da empresa, de nada adianta. E essa transformação, ela tipicamente demanda duas coisas. Primeiro, entender como ferramentas digitais podem facilitar a vida do consumidor e tirar dores ao longo do processo. E também entender em que pontos que o elemento humano é muito diferenciado e, portanto, ele deveria ser sempre introduzido dentro desse processo de forma diferenciada. Então, quando a gente olha, por exemplo, todo o trabalho lá que a Natura tem feito, né, em digitalizar as consultoras, é facilitar a vida dela. Mas não por isso você vai deixar de pensar naqueles momentos que são os encontros em que a rede se reúne e consegue transformar, e o aprendizado de um com o outro faz toda a diferença. Certo? Da mesma forma, né, um Remastore lá na China, que fez com que aquela loja ficasse incrível, né, que você consegue ir lá e ter uma navegabilidade incrível, ter produtos, por exemplo, feitos e customizados e cortados para você, mas você também não deixa de ter o elemento digital de aqueles produtos que eu não preciso ter, que é super chato de carregar no supermercado, vão ser entregues direto na minha casa. Então, o balanço entre o humano e o digital é um elemento muito importante desse tema. E o último elemento, né, de ativação é o engajamento da linha de frente. Né? Afinal de contas, se aquela pessoa lá, no momento da verdade, está interagindo com o seu consumidor, e o seu consumidor não se sente único, reconhecido, né, bem tratado, nada daquilo que você construiu para trás adianta. Ele recebeu uma oferta personalizada, o atendimento, a jornada foi ótima até lá, mas se você não tem um sorriso no rosto do atendente ou é maltratado, aquilo faz toda a diferença. Então, conseguir trazer toda essa informação e conhecimento do cliente para a ponta, né, e criar aqueles ciclos de feedback contínuo, de troca de experiências dentro do varejo, faz muita diferença e é essencial para uma boa experiência. E a última camada que a gente tem, já falamos um pouquinho, é essa camada dos facilitadores. Né? As empresas que realmente são boas em experiência do cliente, tipicamente têm essas camadas muito melhor resolvidas que as outras empresas tradicionais, mais hierárquicas e com menos uso de dados, por exemplo. O que a gente está falando quando a gente está falando de cultura e organização ágil? Então, no caso do Spotify, por exemplo, todos os seus times trabalhando em squads, né, em metodologias ágeis, e com isso um sentimento de empoderamento e de sensação de dono que coloca efetivamente o cliente no centro das decisões. Né? Isso é muito fácil falar de uma empresa nativa digital,
mas todo mundo aqui deve conhecer a transformação do Magazine Luiza, né, que começou com um Magalu Labs e que conseguiu, a partir desse nicho, né, que começou a transformar uma experiência de trabalho de forma cada vez mais ágil, contagiar a empresa como um todo. Então, metodologias ágeis, né, que colocam o cliente no centro, que muito test and learn, né, saber que errar é parte do processo de aprendizado, faz muita diferença para as empresas centradas no cliente também. Segundo elemento a gente falou muito de gerar dados do consumidor, né, capturar esse dado, né, conseguir mapear a jornada, ter métricas. Mas se esses dados estão lá, difíceis de serem acessados, não disponíveis para a organização, não adianta nada. Da mesma forma, se eu dou esse dado e eu não crio um motor, um algoritmo para entender que essa é a oferta melhor para você, não adianta nada. Então, usar bem os dados que estão disponíveis faz toda a diferença. E é o que, por exemplo, uma Sephora está conseguindo fazer via o seu programa de lealdade também Beauty Insider, entendendo o comportamento dos melhores clientes mais fiéis e ajudando a usar essa inteligência para fazer também ofertas personalizadas para novos clientes, né? Então, realmente, extrapolar os algoritmos e que mesmo uma Domino's em pizza consegue fazer isso para entender a área que você vai ter mais chances de fazer uma venda porque o pizza vai chegar mais rápido. E tudo isso também depende de tecnologia, né? Todo mundo que tem aqueles sistemas legados, não consigo mexer nada, tudo é difícil, vai ficar para trás, porque a gente vai desenhar aquela experiência, aquela jornada no papel, e a tecnologia não vai permitir isso acontecer. Então, a tecnologia tem que evoluir na mesma velocidade que o nosso cliente, e que muitas empresas também não têm conseguido fazer isso. Além disso, a tecnologia nem sempre é só né, um viabilizador. Às vezes, é aquilo que permite você fazer uma experiência nova, que é o caso da tecnologia que está por trás do Amazon Go, da Zite aqui no Brasil, né, de inteligência de reconhecimento visual, e que faz com que eu consiga fazer uma experiência de loja, por exemplo, sem presença humana, né? Ou, por exemplo, como ela conecta digital e físico num provador virtual que permite que a consumidora pegue esse produto e veja as outras cores disponíveis e as combinações que uma empresa, por exemplo, que chama AI, Fashion AI, já está fazendo para muitos clientes. E, finalmente, né, a liderança. Se a liderança não estiver comprometida, dá o exemplo de que realmente o cliente faz parte dessa cultura, faz parte de entregar essa experiência, não adianta porque tudo vira uma casa de cartas de papel, né? É muito fácil tudo cair. E quando a gente fala de exemplo de liderança, a gente está falando, inclusive, muitas vezes, de transformar o que é a cultura empresarial, o que é o propósito. E muitas daquelas empresas que a gente foi citando ao longo da apresentação como centradas no cliente, escrevem isso como parte dos seus propósitos, das suas missões e dos seus valores, né? Uma Amazon que fala que a visão é ser a empresa mais focada no cliente no mundo. Tem forma mais clara de você deixar para a sua organização, para seus stakeholders, que é isso a sua missão? Ou uma Nubank que nasceu dizendo que o primeiro dos valores é queremos que os clientes nos amem fanaticamente. Não é queremos, em primeiro lugar, queremos dar retorno diferenciado aos acionistas, né? Então, isso é o pilar da cultura. Se você não tem isso como pilar, é muito fácil que nada daquilo que a gente falou que está para cima funcione, né? E eu adoro essa forma de pensar aqui do Google, que fazer isso virar cultura é dizer que, muitas vezes, o problema do cliente não é problema do cliente, é um problema seu, né? Se eles não conseguem formular pergunta, o problema é nosso. Se não existe conteúdo, o problema é nosso. Se não tem na sua língua, o problema é nosso. A gente não resolve esse problema, a gente não vai estar criando real diferenciação. Então, talvez trazendo tudo isso junto, né, quando a gente fala dessa casinha da transformação da experiência do cliente, ela é uma casa que tem passos muito claros para serem construídos, né? Começa com essa liderança, fui falando de cima para baixo, mas na prática começa com uma liderança, né, que está muito comprometida com a causa, passa pelos fundamentos,
né, preenche, né, com as janelas e portas da ativação e garante que aquilo esteja protegido e alinhado com essa visão de propósito, de proposta de valor muito claramente diferenciada para esse consumidor-alvo. Mas fazer isso não é fácil. Então, eu deixo vocês aqui com 4 grandes perguntas para a gente terminar aqui nossa primeira sessão da manhã. Né, a primeira pergunta é, você realmente está criando propostas de valor diferenciadas, gerando valor real para o seu cliente? Não adianta querer fechar gaps se esse valor não está sendo entregue. Por fim, né, segundo, você está entendendo seus clientes, suas jornadas e mensurando como ela acontece ao longo do caminho e a relação que ela tem com a performance do negócio. Você está transformando essa experiência através de personalização, redesenho de jornada, engajamento da linha de frente. E, por fim, se você investe em tecnologia e dados e cria uma cultura, né, liderada pela alta liderança que realmente tem os clientes no centro. E eu garanto aqui que se algum de vocês trabalham em empresas que respondam sim a todas essas perguntas, vocês estão entre os líderes de NPS das suas indústrias. E aí o Tomás pode convidar vocês para dar aqui, dando essa palestra no próximo evento. Muito obrigada.